Estimados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, convido vocês para uma reflexão, mais um estudo da Palavra de Deus, nessa sequência que nós estamos fazendo às sextas-feiras, sobre as 7 cartas do Apocalipse. Nós já estudamos em Apocalipse 2, a primeira carta à igreja em Éfeso, a segunda carta à igreja em Esmirna, e hoje a terceira carta à igreja em Pérgamo. Se nós olhamos o mapa daquela região da Ásia Menor, a Turquia de hoje, nós vamos ver que as cartas elas têm uma sequência das cidades, uma sequência. A primeira, assim, Éfeso, Esmirna, daí Pérgamo, depois vai descendo, são 3 mais 4. Então, provavelmente, um mensageiro, alguém que foi para entregar essas cartas, foi entregando elas na sequência. Pelo menos é o que a gente conclui, olhando no mapa a sequência dessas cidades. Pois bem, vamos agora à igreja em Pérgamo. Em primeiro lugar, a cidade. A cidade ela existe hoje ainda na Turquia. Uma cidade relativamente pequena, hoje ela chama Bergama na Turquia. Ela é uma cidade muito antiga. Antes do Império Romano dominar a região, havia muitos reis famosos. E essa cidade ela se auto-intitulava de a Coroa da Ásia. Ela tinha uma biblioteca, alguns calculam que tivesse no seu auge 200.000 volumes, 200.000 livros. E quando os romanos dominaram a região, eles levaram esses livros dessa biblioteca para Alexandria, aquela famosa biblioteca de Alexandria no norte do Egito. Ali em Pérgamo, também foi desenvolvido um sistema de escrita em couro. O que era famoso, muito conhecido na época, eram os papiros. Papiro, principalmente lá do Egito. Mas o papiro se deteriorava facilmente. Em Pérgamo foi desenvolvido um sistema de escrita em couro de cabrito. E daí que vem o nome de pergaminho, se escrever em couro ou nos pergaminhos. E boa parte dos escritos da Bíblia nós temos registrados nos seus originais em pergaminhos. O comércio também era muito florescente, mas a marca registrada da cidade eram os seus templos pagãos. Templo a Zeus, o principal dos deuses falsos, a deusa Atenas, o imperador, quando os romanos dominaram a região, passou também a ser desenvolvido um culto ao imperador, e os cristãos protestaram contra isso, depois nós vamos ver, isso lhes causou grandes problemas. E o deus Esculápio. Esculápio é simbolizado por uma serpente, é o deus da medicina, é o símbolo da medicina ainda hoje. E a serpente nos lembra a antiga serpente Satanás. Tanto é que dentro da carta Jesus diz que eu tenho contra vocês que entre vocês está o templo de Satanás. Talvez uma referência a esse templo, a esse deus Esculápio, deus da medicina. As pessoas faziam romarias levando seus doentes para um morro onde estava assim um altar pagão ao deus Esculápio, simbolizado por uma serpente. Pois isso sobre então a igreja, sobre a cidade e os falsos deuses. E agora a igreja. Nós não sabemos nada, ninguém chegou a uma conclusão como é que surgiu a igreja. Verdade é que havia uma igreja florescente ali, e nós conhecemos ela muito bem desta carta do Apocalipse. E entrando na carta propriamente dita,
Eu convido vocês a me acompanharem na leitura, eu leio na Nova Tradução Linguagem de hoje, e depois nós vamos ver mais detalhes para vocês verem, na verdade, como essa carta também é atual. É Apocalipse 2, versículos 12 a 17. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Até aqui, então, esta maravilhosa carta. No começo, Jesus agora se apresenta como aquele que tem a espada de dois fios, a espada afiada na sua boca. A imagem da palavra de Deus como a espada, ela é bastante usada na Escritura, às vezes como lei, às vezes como evangelho, como graça. Aqui, por essa carta, nós concluímos que a espada é a boca de Cristo que vem para julgar as pessoas. E ele julgará com justiça e condenará aqueles que são infiéis a ele, que morrerem na infidelidade e na idolatria. Então, cuidado com a espada afiada dos dois lados. Esse Senhor Jesus, ele diz assim, para essa igreja: eu sei, eu conheço a situação de vocês. Eu sei que vocês vivem numa situação difícil. Eu já falei dos deuses, né? Eu sei que vocês estão onde Satanás mora, onde está o trono de Satanás. Provavelmente uma referência direta a esse templo pagão, ao deus da medicina, Esculápio, simbolizado por uma serpente. Jesus também fala que entre eles esteve o primeiro mártir, aliás, o único mártir do qual é citado um nome no livro do Apocalipse, Antipas. A tradição antiga diz que ele era o bispo, um líder religioso daquela igreja, e ele morreu martirizado. Segundo uma lenda, isso não está na Bíblia, ele morreu queimado dentro do ventre, da barriga de uma estátua de um boi feito de ferro. E aí atearam fogo, queimaram ele durante a perseguição do imperador Domiciano, imperador romano Domiciano. Foi uma das grandes perseguições aos cristãos que aconteceu pouco antes do Apocalipse ser escrito, né? Então, entre vocês são pessoas fiéis, e entre vocês se encontra Antipas, esse mártir cristão, né? Mas Jesus diz: eu tenho duas coisas contra vocês. Vocês toleram, vocês têm entre vocês aqueles que defendem a doutrina de Balaão e os nicolaítas. A doutrina de Balaão, lá em Números 22 até 25, está citado o seguinte: um rei pagão queria que Balaão, um adivinho, amaldiçoasse o povo de Israel no deserto, para não lutar contra eles, para não vencê-los.
Esse rei pagão queria que Balaão amaldiçoasse, mas Deus, por 3 vezes, fez com que Balaão abençoasse seu povo, por força de Deus. Mas mais tarde, esse Balaão aconselhou o rei de Moabe a fazer o seguinte: convencer muitas mulheres do seu povo a atraírem os homens de Israel para praticarem um culto pagão, praticarem idolatria, e essa idolatria através de orgias sexuais. E essa seria a forma de derrotar Israel. Portanto, a doutrina de Balaão foi essa, de fazer a pessoa pensar que uma orgia não tinha nada a ver com o espírito. Parece que então na igreja era tolerado um grupo ou algumas pessoas que talvez defendessem o seguinte: eu sou cristão, eu creio em Cristo, minha alma está acima de tudo, não faz mal eu ir participar de uma festa num templo pagão. Mas essas festas muitas vezes acabavam em verdadeiras orgias. E Jesus diz: eu tenho isso contra vocês. Como é que vocês não praticam a disciplina eclesiástica? Como é que vocês permitem isso? E mais uma coisa eu tenho contra vocês, que vocês toleram a doutrina dos nicolaítas. Não se sabe o que é isso, bem, mas algo a ver com doutrina, com idolatria e imoralidade também. Na primeira carta em Éfeso, também isso foi citado, lá foi dito que Jesus aplaudiu os que não toleraram a doutrina dos nicolaítas. E aqui Jesus reclama que os de Pérgamo permitem a doutrina dos nicolaítas. E aí Jesus diz: olha, arrependam-se desse pecado, e quando há arrependimento verdadeiro e pedido de perdão em nome de Cristo, o pecado é perdoado. Arrependam-se, senão eu virei com a espada afiada para destruir vocês. A espada, aqui eu já insisti nisso no início, ela tem esse sentido de condenação. A incredulidade e a imoralidade, o pecado não confessado e não perdoado, tudo isso no juízo final vai ser atingido pela espada de 2 fios de Jesus Cristo. Assim a pessoa será condenada se não houver arrependimento. Portanto, irmãos, o que Jesus tem a favor deles é um grupo fiel que sofreu até martírio. O que Jesus tem contra eles é que há entre eles um grupo que tolera a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Mas Jesus tem uma promessa para os que ficarem fiéis, né? A promessa: eu darei para eles um maná escondido e a pedra branca. Havia uma esperança messiânica entre os judeus, e provavelmente essa igreja nos seus primórdios tivesse judeus também. Eles diziam que quando o Messias viesse, ele daria de novo pão para eles como maná, assim como com Moisés tinham recebido maná, o Messias daria maná para eles. E aqui Jesus diz: eu darei o maná, não esse maná físico, eu darei um maná escondido. Esse maná oculto que será revelado só no juízo final é o próprio Jesus Cristo. É o perdão dos pecados e a salvação. Eu darei a eterna salvação. E também darei a eles uma pedra branca. O que é essa pedra branca? Também não fica claro, o texto não diz o que é, mas talvez fosse uma referência a um costume antigo, naquela época, de que em muitas festas, grandes festas oferecidas por pessoas famosas ou pessoas ricas, o bilhete de entrada era uma pedrinha especial. Então, o bilhete de entrada é uma pedra para poder entrar. E branco aqui simboliza pureza, então a pedra branca, o bilhete de entrada, é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, que abre o acesso para o céu. E Jesus conclui dizendo: esses ganharão um nome novo. Que nome novo? Não é como eu me chamo hoje, Edgar,
Antônio, Paulo, João, Maria, etc. O nome novo é o nome de Cristo posto sobre as pessoas, é o próprio Cristo. Em Atos 4,12 é dito que não há salvação em nenhum outro, porque não há debaixo do céu nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É ter o próprio Cristo. Queridos irmãos e irmãs, essa é uma carta de advertência para nós a não vivermos em pecado, advertência para nós como igreja para não tolerarmos o escândalo público, sobretudo a doutrina falsa que leva à impiedade, e ao mesmo tempo é um consolo muito grande que mesmo que haja perseguição, aqueles que forem fiéis a Cristo Jesus receberão a coroa da vida eterna. Deus conceda isso a cada um de nós que nos assistem aqui, vocês que nos assistem, a cada um de nós. Amém. Convido-os para falarmos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por mais esta carta maravilhosa para a Tua Igreja ainda hoje. Senhor, nós reconhecemos que por natureza somos pecadores, somos tentados para o pecado e tentados para o afastamento de Ti em todos os dias pelo diabo, pelo mundo e a nossa própria carne pecaminosa. Não permitas que caiamos em tentação, mas fortalece-nos na fé salvadora em Jesus Cristo. Mantém-nos pelo Teu Espírito Santo fiéis a Ti, através do constante uso da Tua Palavra e também, quando possível, também logo que for possível, fazendo uso diligente da Santa Ceia. Senhor, abençoa todos que estão conosco, toda a Tua Igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus, nosso amado Salvador e Senhor. Amém.